Bem, amigo, voltando agora aos nossos trabalhos, duas questões, digamos assim, eu vou chamar como sendo as questões cavernosas, aquelas que o meu grande amigo Sérgio Carvalho, no prova de concurso, diz: ah, rapaz, é a questão asterisco, acaba demorando mais do que você tem como tempo disponível para resolvê-las. Só que como aqui o nosso interesse é fazer com que apareçam questões interessantes, para que a gente possa estar mostrando as dicas, os bizus, digamos, os atalhos, então é sim interessante falar um pouco sobre essas questões, digamos assim, cavernosas, as questões mais bem preparadas, onde o aluno tem que ler o enunciado, não apenas uma vez, no mínimo 2 ou 3. Eu sei que você está se perguntando: mas Thiago, pelo que está acontecendo agora, eu tenho que ler o enunciado e na metade do enunciado eu já tenho que saber a resposta, porque o tempo é corrido. Pessoal, eu sei que isso acontece. Portanto, essas questões que requerem, no caso, uma atenção maior, uma dedicação, uma calma para serem resolvidas, você vai deixar para quê? Para o final, se houver tempo. Lembrando que essas questões têm o mesmo peso de uma questão mais fácil que vem logo em seguida. Então você tem que saber distribuir bem a importância e o peso em termos de conteúdo, em termos de dedicação para cada questão, para que você possa caminhar bem dentro da prova. Tá claro? Vamos dar uma discutida sobre elas. Lindas as questões. A questão número 8 diz assim: numa sala há 100 pessoas, das quais 97 são homens. Para que os homens representem 96% das pessoas contidas na sala, deverá sair que número de homens? Pessoal, olha para essa questão. Ela tem o quê? Uma linha e meia de enunciado. Cuidado. Enunciado pequeno, informações o quê? Reduzidas. Mas se ele tivesse escrito tudo o que ele quis dizer, ele ia precisar de pelo menos 3 ou 4 linhas a mais para conseguir falar tudo o que ele gostaria. Ah, Thiago, então eu vou ter que adivinhar o que é que teria nessas 3, 4 linhas a mais? Não. Você tem que ler o que ele disse e pegar nas entrelinhas as conclusões subsequentes, ou seja, o que tem logo em seguida. Vejamos. Pessoal, imagine a cena. Eu entro numa sala para dar aula. Vejo 100 alunos. Dos 100, eu tenho a seguinte visão: 97 são homens. Rapaz, eu vou fazer o seguinte: eu não vou ficar querendo jogar tudo para minha memória, não. Eu vou ler o enunciado e vou jogar para cá, para o papel, o que ele está me dizendo. Vamos. 100 pessoas na sala. Homens, 97. Ele não disse a quantidade de mulheres, nem precisava. Se eram 100, 97 eram homens, fica subentendido que são 3 o quê? Mulheres. Bem, só que eu quero mais. Eu quero saber também quanto representa em termos percentuais. Ora, Thiago, se são 100 pessoas, 97 homens, vão ser 97%. 100 pessoas, 3 mulheres, 3%. Eu me recuso a dar aula nesta sala, porque tem homem demais. Eu vou até a porta, abro a porta e digo: ó, Macharal, começa a sair, bora. Começa. Aí sai homem, sai homem, sai homem, vai saindo. Aí lá vem uma menina querendo sair também. Eu digo: não, mulher não pode sair não, fique, mulher não sai não, sai homem. Quando sai uma certa quantidade, eu fecho a porta. Olho de novo para a sala. Claro, tem menos aluno. Só que todos os alunos que saíram foi do sexo masculino. Lembrando disso. Olha de novo a informação. Ele não disse só sai homem, só saíram homens. Então, só sai homem. Certo. Quando eu olho para a sala, eu vejo que a sala que tinha 97% de homens, passou agora a ter quantos por cento? 96%. Então, a nova situação para os homens é 96%. Pessoal, peraí. Se os homens passam a representar 96%,
Quantos por cento são para as mulheres? 4%. Tem que fechar o 100%. Ah, Tiago, mas tu não sabe quantos homens tem na sala. Então tu não sabe quanto vale 96%. É verdade, é verdade. Mas você já entendeu o que eu queria. Por quê? Porque se você sabe quantos por cento representam as mulheres, você sabe ou não também quantas mulheres existem na sala? Sabe? Não saiu mulher, pessoal. Se não sai mulher, eu posso afirmar que eu tenho quantas mulheres na sala? As 3 da situação inicial. Só que agora mudou. As 3 eram 3%. Na nova situação, que os homens terão que ser 96%, as 3 vão representar o quê? 4%. Me diz. O que está no papel, o que está no quadro agora para vocês, é o que estava no enunciado. 97,3, 97,3, 97,3, 100 pessoas, em termos percentuais é isso. Os homens, 96%. Não sei quantos são, é o que eu quero saber, a redução. Mas eu sei que se os homens estão com 96%, as mulheres estão com quanto? 4%. Mulher não saiu, então eu posso igualar a quem? A 3 mulheres. Pessoal, quando eu pego o enunciado e jogo para o quadro, você consegue ver que a questão praticamente acabou? Acabou, Tiago. A regra de 3 está montada, esperando por vocês. Como? Pessoal, como é então que vai ficar a minha regra de 3? Como é que vai ficar? Ora, eu tenho que 3 pessoas da sala valem 4%. 3 pessoas valem 4%. Se 3 vale 4%, quantas pessoas seriam necessárias estarem na sala para que eu tivesse 96%? Ou seja, 3 mulheres é o que vale a 4% da sala, portanto os homens, que é 96%, é o que vale a quem? A X. Quando você multiplica em cruz, eu tenho 4x igual a 3 vezes 96. Se você passar o 4 para cá dividindo, x é igual a 3 vezes 96 dividido por 4. Ei, Tiago, tu não vai logo multiplicar, não? Vou não. Eu não gosto de multiplicar, eu gosto de simplificar. Pessoal, 96 e 4 dá para dividir. Se você dividir, você vai encontrar o quê? 24. 3 vezes 24. Pessoal, 3 vezes 24. Então eu tenho 72 homens na sala. 72 homens estão na sala. Rapaziada, espera aí. 3 mulheres, 4%. É verdade, não sai mulher e agora elas estão representando 4%. 96%. Eu consegui ou não descobrir? Consegui. O valor que eu não sabia, agora eu posso deixar estampado para todo mundo ver. Quantos homens, pessoal, estão sendo representados por 96% da sala? 72 homens. E eu ainda digo mais. Se eu quiser saber quantas pessoas estão na sala, ora, junta homem com mulher, passamos a ter então 75 pessoas. Na situação 1, eram 100. Dispensei vários homens, ficamos com quantas pessoas? 75. Pessoal, quem é então a resposta à questão? O que a questão pergunta? Quantos homens ficaram? Não. Quantos homens o quê? Saíram. Então, pessoal, quantos homens foram retirados da sala? Eu tinha 97, fiquei com 72. Quantos homens foram excluídos? 25 homens saíram da sala. 25 homens saíram da sala. Então, pessoal, 97 é o que eu tinha. Dispensei e tirei alguns. Fiquei com 72. Então, essa diferença é a quantidade de homens que foram retirados. Então, 25 homens foram retirados da sala de aula. No caso, vocês encontrariam isso no item E como sendo a resposta da minha questão. 25. Ficou claro, pessoal? Olha que questão maravilhosa. Lembrando, a regra de 3 já estava pronta para vocês. Só era o quê? Pegar, enxugar
montar o enunciado. Perfeito? Então tá aí passo a passo. Bem, a questão de número 6. Tiago, rapaz, se a 6 vem antes da 8, por que não resolve logo a 6 para depois ir para a 8? Pessoal, porque na sexta questão, ela já é mais, digamos assim, mais robusta, mais interessante. Então precisava preparar um pouquinho o terreno com a oitava, para que eu pudesse ter um desempenho melhor por parte de vocês com relação à sexta. Vamos engatar já na sexta. Bem, amigos, a sexta diz assim: numa competição, cada participante pode responder ao máximo de 1000 perguntas. Grife essa parte. Resolver ao máximo de 1000 perguntas não significa dizer que ele vai resolver as 1000. Perfeito. Num determinado momento, um dos participantes alcançou 80% de acerto nas 450 questões até então respondidas. Se a partir desse momento, este participante conseguir acertar todas as perguntas que lhe forem formuladas, e se o seu objetivo for elevar para 90% o índice de acertos, então a questão, entre as questões respondidas, quantas perguntas ele ainda terá que responder. Pessoal, se eu estava reclamando porque o enunciado da oitava era pequeno, eu não tenho do que reclamar do enunciado da sexta. Eu tenho os dois extremos. E os dois extremos são perigosos. Esse porque enxuga as informações e esse porque sobrecarrega as informações. Então tu é bombardeado por informações que tu não sabe amarrar e usá-las. Então o que você vai fazer? Ter calma. Montei já o esqueminha aqui. Bastante calma. Pessoal, até um determinado momento, eu respondi 450 questões. 450 questões estão respondidas. Atingi um índice de acerto até agora de 80%. Erro, então, é 20%. Tiago, eu sei quantos por cento? Eu quero saber a quantidade de questões. Pois vamos. Pessoal, é mais fácil calcular 20% de 450 ou 80%? Mas rapaz, não pensei duas vezes. 20% de 450. Ora, acabou. Quando eu calculo 20% de 450, eu posso, com 2 zeros em cima, simplificar com 2 zeros embaixo e encontrar o quê? 90. 90 questões estão o quê? Erradas. Então eu tenho 90 questões erradas entre as 450 que foram até agora respondidas. Ora, pessoal, se 90 estão erradas e eu respondi 450, eu não preciso calcular 80%. Já fica subentendido que seriam quantas? 360. Então, se eu acertei 80%, vai dar 360. 20% que eu calculei aqui no rascunho, seriam 90 questões. Perfeito? Agora, talvez a parte mais importante da questão. Agora, presta atenção. Atenção. Chamando muita atenção agora para isso. Pessoal, a partir deste momento, este participante acerta todas as perguntas. Se forem perguntadas 10, todas estão corretas. Se perguntarem 50, todas estarão corretas. Se ainda forem feitos 100 questões, as 100 ele vai acertar. Pessoal, perguntas que serão realizadas, eu terminei de chamar de X. Eu não sei? Não é isso que ele quer saber? Quantas ele ainda terá que responder? Uma certeza eu tenho, que todas as questões que ele ainda vai responder, todas que ele ainda vai responder, que serão realizadas, todas essas estarão o quê? Certas. Então ele acerta a todas que ainda serão feitas. Pessoal, me responde a 2 perguntas. Se você me responder a 2 dúvidas que eu tenho agora, você acabou a questão. Só 2. Primeiro, como é que você vai representar o número de questões respondidas pelo candidato? Ah, Tiago, é 1000. Diga isso não. É no máximo 1000. Pessoal, ele já respondeu 450. Ainda vai responder X. Como é que tu representa a quantidade de questões no caso, a quantidade de questões respondidas por ele? Ora, Tiago, é só pegar os 450 que ele já respondeu e somar quem? E somar X. Claro! O número de questões respondidas
450 mais x. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Pessoal, como é que você representa, usando a variável x, o número de questões respondidas corretamente? Tiago, questões respondidas corretas foram as 360 da primeira parte, as 360 da primeira parte, mais x. Não, Tiago, x é a quantidade de questões que ele ainda vai responder, mas todas não estão corretas. Então ele vai acertar as 360 que ele já tinha acertado, mais o que ainda serão feitas. Então, mais x. Pessoal, acabou a questão. Acabou. Acabou. Se o total de questões respondidas é esse, é claro que é o 100%. Ele quer que isso aqui represente quantos por cento? Ele deixou bem claro. Lá no finalzinho, vou ler para você e mostrar. Ele diz assim, na quarta linha, e se o seu objetivo for levar para 90%, o índice de acerto entre as questões respondidas é levar para 90%, ou seja, entre as questões respondidas, o índice de acerto dele tem que dar 90%. Entre as questões respondidas, ele tem que ter 90%. Pessoal, nesse caso, o que é que eu vou ter? A regra de 3 está preparada. Vamos lá? 450 mais x é o que vale ao todo o 100%. 360 mais x é o que vale a quantidade em termos percentuais de acerto da minha parte. No caso, 90%. Quando você vem e já quer ganhar tempo para simplificar, pode tirar um zero com zero. Multiplicando em cruz. Pessoal, na hora que você multiplicar em cruz, fica 10 multiplicando, 9 multiplicando. Aqui fica 10 multiplicando 360 mais x, ó. Aqui 9 multiplicando 450 mais x. Perfeito? Aplicando a propriedade distributiva, você vai ter o quê? Você vai encontrar simplesmente 360 vezes 10, 3.600, mais 10x. Mais 10x. Igual 9 vezes quem? 450. Tiago, então vou ter que multiplicar esse rapazinho agora por 450. Não dá para simplificar não? Não. Agora não tem nada que simplificar. Você vai encontrar então 4.050. Multiplicando. Mais 9x. Ora, época boa, época de criança, né? Como é que era lá na quinta série? Variável para um lado, valor numérico para o outro. Então traz esse rapazinho para cá, joga esse aqui para lá, que você vai encontrar simplesmente o quê? Vai encontrar 10x menos 9x igual a 4.050 menos, porque estava positivo, passa para negativo, 3.600. Conclusão: o x é igual a quanto? 450. Então, x é igual a 450. Pessoal, quando você olha para cá, observe que você encontrou o valor de quem? De x. Ficou 10 menos 9, ficou 1. 450 menos 360, 4.050 menos 3.600 vai me dar 450. O que significa o x? O que significa o x? O número de questões o quê? Que serão realizadas para que ele consiga atingir o resultado de 90% de acerto entre as questões por ele respondidas. Pessoal, no caso, a nossa questão de número 6 pergunta quantas perguntas ele ainda terá que responder. Resposta: quantas perguntas ainda serão realizadas? Então, 450 seria a resposta correta, o item D de dado como resposta correta. Perfeito? Então tá aí uma questão linda, 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 para que você possa fazer uma revisão, mas de repente dentro de uma prova requer um pouquinho mais de atenção e calma, para que você consiga desenrolar bem a resolução. Ficou claro?
Perfeito. Pessoal, até daqui a pouco. Um forte abraço.